Estamos no programa Espaço Aberto, sua história passa por aqui. Eu sou o Emélio Silva, rondonopolitano, escritor, editor, consultor cultural e membro fundador da Academia Rondonopolitana de Letras, na cadeira número 6. Temos a honra de receber aqui o gestor público e presidente do Sanear, Paulo José Correia. Paulo José, onde você nasceu? Fale um pouco sobre os seus pais e o tempo de infância, por gentileza. Eu quero primeiro agradecer o Hermélio Silva, essa pessoa, escritor maravilhoso, tem contribuído muito com a cidade de Rondonópolis, né? E também agradecer o programa Espaço Aberto, por estar nos dando oportunidade de levar informação para a cidade de Rondonópolis, para que possam conhecer um pouco mais de Paulo José, a sua trajetória na vida, né? E também na vida administrativa. E começo falando para vocês que eu nasci aqui em Rondonópolis, no Hospital Samaritano, onde hoje está instalado o Mercado Comper, uma rede de supermercado, e que olha que gratidão que eu tenho por essa cidade. O local onde eu nasci também foi possível, há 55 anos depois, eu contribuí com a instalação dessa rede de supermercado, que é uma das maiores do Brasil, né? Então, assim, são fatos na vida que marcam a nossa trajetória. E depois de ter nascido em Rondonópolis, eu, com 2 anos de idade, fui morar na zona rural, num distrito tido como Birro. O nome lá é São José do Planalto, mas todo mundo conhece por Birro. E lá morei com a minha família por mais de 10 anos, né? Morando lá. Tenho 6 irmãos, uma mulher e 5 homens, né? E sou o caçula desses 6 irmãos. E graças à oportunidade, primeiro de Deus, depois desta minha família maravilhosa, me deram a oportunidade de poder estar retornando a Rondonópolis. Isso em 1984, retornei a Rondonópolis para estudar na Escola Marechal Dutra, onde lá eu conheci vários professores, Gilson Lira, também escritor, né, Ailton, o Baldo Barros, né, e entre eles estava lá José Carlos Junqueira de Araújo, o Zé Carlos do Pátio. Ali foi o primeiro contato meu com o Zé do Pátio, eu, aluno, vindo da zona rural, tímido, para estudar numa escola enorme, né, com mais de 1.700 alunos, um quadro professor fantástico, e naquele momento eu conheci Zé Carlos do Pátio, um professor jovem, dinâmico, uma forma de se expressar muito animada, né, e até hoje eu tenho esse perfil aguerrido dele, e ali nós ficamos amigos. E lá se vai 40 anos de amizade, eu com o José Carlos do Pátio, né, que assim ficou conhecido depois que ele foi trabalhar no pátio da Coder. Então, essa é a minha pequena trajetória, né, da onde eu nasci. Muito bom. Continuando os estudos lá, Paulo José, você volta a lecionar nessa escola, leciona na minha escola aqui da nossa cidade? Após eu terminar em 87, né, ainda no Marechal Dutra, eu fui servir o Exército Brasileiro, que eu tenho orgulho, servi lá no 18º GAC, na 2ª Bateria de Obus, né? Eu era artilheiro, e fui artilheiro, servi por 1 ano e tive a oportunidade de ser atleta militar. Então, eu competia pelo quartel, tanto no tiro, arremesso de granada, natação, atletismo, né? PPM, que é a pista pentatlo militar. Então, eu fazia 5 provas ao mesmo tempo. Fiquei em 2º lugar algumas vezes, também em 1º lugar. Então, competia pelo quartel. E fiz também o CFC, que é curso de formação de cabo, no qual saí qualificado como cabo da reserva. Então, eu tenho orgulho do Exército Brasileiro, de todos meus amigos que lá eu deixei, que me acompanham também na vida toda. Até hoje eu tenho vários amigos, inclusive na prefeitura, que serviram o Exército comigo. Também fiz um rol de amizade dentro do quartel, né? Tanto entre o soldado, como entre cabo, sargento, tenente, coronel. O coronel nosso era o coronel Ernesto Gomes Caruso, né? Que era o coronel 18º GAC. E foi uma trajetória que marcou também. Eu acho que a trajetória militar daquela fase de jovem, né, adolescente, para a fase adulta. Então, tudo aquilo que eu aprendi no Exército, até hoje você pode ver que a minha formação, às vezes, quando eu ouço o hino nacional, eu já fico em pé e fico em posição de sentido. Então, essa é uma forma militar de você... Uma formação cidadã. Cidadã. E daí para o Podgiz, para professor? Isso é fantástico. Porque depois, em 89... eu terminei o 3º ano, em 90 eu presto vestibular para Geografia aqui na Universidade de Rondonópolis, campus universitário de Rondonópolis,
estudei, formei em geografia e depois eu venho dar aula na escola Adolfo Augusto de Moraes, né? Dei aula por 2 anos ali de geografia e depois fui para a escola Dom Vanibaldo Taylor, no qual dei aula por 13 anos, sempre lecionando no ensino médio e em alguns momentos também 7ª e 8ª série. Então passou por minha mão ali vários e vários alunos que hoje eu tenho a satisfação de falar que existem alunos, por exemplo, diretor da SEMA estadual, né? Ailton, ele foi meu aluno de geografia lá na escola, hoje é diretor da SEMA e também formado em geografia. E segundo ele fez a faculdade de geografia porque gostava das aulas que eu ministrava lá na escola Novo Anibaldo. Então, é uma oportunidade muito grande você estar numa sala de aula, conviver com esse jovem e depois lá na frente você vê que vários deles, né, cada um segmento diferente, mas que teve a sua contribuição na formação dessas pessoas. A espacialidade geográfica, que tecnicamente você entende, você traz isso para a cidade, você vê que a cidade cresceu demais, você tem essa noção? Muito clara. Eu estava esses dias reunido com a pró-reitora da Universidade Federal de Rondonópolis, professora Antônia Marília, né, pós-doutora, e eu estava falando para ela que aquele aprendizado que eu tive lá na universidade, com a Antônia Marília, com vários professores, professor Jorge, né, professor Adolfo, e vários professores que ali passaram, né, professor Sérgio, esse aprendizado todo da geografia, esse olhar geográfico, esse olhar da espacialidade, o olhar do planejamento, né, urbano, ele fez com que ao longo do tempo eu pudesse contribuir com a nossa cidade, né, construindo aí mais de 40 bairros em Rondonópolis e mais de 30 mil casas populares. Então, devo isso muito à geografia. E hoje todas as salas minhas, tanto na prefeitura, quando eu estava, como agora no Saniar, onde eu estou, você pode ver que o meu gabinete tem uma televisão e eu fico conversando com as pessoas, mas sempre olhando no mapa, porque essa localização, às vezes você consegue perceber com o olhar de cima, né, da nossa cidade, que de repente abrindo uma rua de 100 metros, de 50 metros, de 200 metros, 300 metros, você liga um bairro a outro. E que se você não tiver esse olhar, você não consegue fazer isso. Ao mesmo tempo que eu olho hoje regiões inteiras de Rondonópolis, como é a região do Padre Lota, se você olhar no mapa, em 2008, do José Sobrinho até o Anel Viário, tudo ali era fazenda, e hoje você pode olhar que do José Sobrinho ao Anel Viário é uma nova cidade, Rondonópolis, com mais de 10 mil casas construídas. E todos aqueles bairros têm a participação de Paulo José nessa construção e nesse olhar da formação. Ao mesmo tempo, Hermélio, eu olho também aqui na região do Alfredo de Castro, ali tem Celina Bezerra, Alfredo de Castro 1, Alfredo de Castro 2, Alfredo de Castro 3, Altamirando, toda aquela região também era fazenda, e num olhar muito específico, me recordo que um domingo à tarde, 2 horas da tarde, sai Paulo José, prefeito de Zé Carlos do Pátio, no primeiro mandato nosso, em 2010, procurando uma área para fazer um investimento para construir um bairro em Rondonópolis. Alguns queriam na região da Vila Operária, fui lá, olhei, mas o local escolhido tinha uma topografia muito irregular, vários morros, e quando cheguei ali naquela região, falei, prefeito, este é o local. Local plano, alto, ventilado, eu percebo que a cidade tem um crescimento virtuoso para esse local aqui. Temos a Universidade Federal de Rondonópolis aqui, o CECITEC, o Parque de Exposição, na época o Jardim Atlântico, né? Então eu percebia que o volume da cidade estava indo para lá. Adquirimos a área e hoje ali também é uma nova cidade, com mais de 10 mil casas construídos e tem a minha participação e a nossa participação direta nessa formação. Eu sinto que você tem uma memória fotográfica, né? Quando você fala assim, dá a impressão que a gente está vendo um filme, uma obra, uma tela, um registro fotográfico do local que você está falando. Mas eu queria, só para complementar essa informação, você era secretário de Habitação, tinha sido convidado para ser secretário de Habitação nessa época ou foi antes, muito antes? Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, né, e a sua pergunta vem nos auxiliar nesse ponto, coordenei a campanha do Zé Carlos do Pátio em 2008, era eu, Luiz Carlos e Donizete, 3 coordenadores, e ganhamos a eleição do Adilto Saquete, e quando ele assume, em janeiro de 2009, ele me convida para ser gerente do departamento de habitação. Era um departamento com 2 servidores, uma arquiteta, Noemi Matos, que foi inclusive quem projetou a sede da prefeitura hoje, isso, o Paço Municipal, e o engenheiro, que era Alessandro Borsato. Então, eu ganhei um departamento com 2 servidores. Boa. E desse departamento... Um de carreira, pelo menos. Um de carreira, né? E desse departamento, né,
nós começamos a trabalhar no projeto habitacional e ele foi crescendo, depois se tornou uma secretaria adjunta. Ah, não era secretaria, era só não, departamento. só era um departamento com 2 servidores. Se você olhar de 2008 para trás, 2009 para trás, anterior da gestão Zé Carlos Patti, não existia projeto habitacional feito em Rondonópolis. Quase todos os projetos eram feitos por Cuiabá e a equipe de Rondonópolis só acompanhava. Então, quem começou a projetar a execução de bairros e esse distanciamento e conseguir fazer, então, desse departamento com 2 servidores, né, mais tarde se tornou uma secretaria adjunta, tanto que ela foi crescendo, se tornou uma secretaria adjunta, dessa secretaria adjunta mais posterior, se tornou a secretaria de habitação. Então, hoje eu tenho o prazer de falar assim, olha, Zé Carlos Patti, eu sou o pai da Secretaria de Habitação e você é o avô da Secretaria, que você é meu pai, né? Nasceu contigo. Nasceu exatamente comigo. Por isso eu tenho esse orgulho de ter contribuído com a nossa cidade nesse ponto, né? Nesta área da habitação, porque foi uma criação nossa. Então, ela nasceu com nós. E ela foi crescendo um tanto, que hoje, com certeza, é uma das maiores secretarias do município, em expressão, principalmente naquilo que o prefeito tem um foco muito grande, que é na área social e na área da contribuição com as pessoas. E aí, vocês estão nos assistindo, eu posso dar um número que vocês vão entender facilmente. Chegou, segundo o IBGE em Rondonópolis, nos últimos 12 anos, que é do último censo para este de agora, 50 mil pessoas. E quando nós assumimos em 2009, era um total de 3,15 famílias por domicílio, né? Morador por domicílio. Hoje, mesmo chegando 50 mil pessoas em Rondonópolis nos últimos 10 anos, 12 anos, esse número caiu. Hoje está em 2,8. Então, olha só, mas como chegou a 50 mil pessoas e caiu o número de morador por domicílio? E os moradores não foram embora? E os moradores não foram embora. Porque nós construímos 30 mil casas populares nesses 12 anos em Rondonópolis. 30 mil casas populares. 40 bairros foi construído por nós. É o maior volume de construção do Centro-Oeste e um dos maiores volumes de construção do Brasil. E o cidadão de Rondonópolis pode ter orgulho disso, que dificilmente outro município vai bater esses indicadores nossos. E nesses indicadores tem construção feita em todos os programas habitacionais do governo federal. Construímos pelo Carta de Crédito de Operação Coletiva, construímos pela urbanização de favelas, construímos pelo Minha Casa Minha Vida, construímos pelo FINIS, que é Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social. Chegamos a ser o único município do Centro-Oeste a ter um projeto aprovado dentro do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, que foi o residencial Padre Miguel. Fomos recebidos pelo presidente Lula e naquela época a ministra Dilma era a ministra da Casa Civil e o ministro da cidade era o ministro Márcio Forte de Almeida. Aproveitando que nós estamos em Brasília nesse momento, você teve algum cargo, alguma missão lá em Brasília, alguma instituição representando lá? Tive. Sem ser suas idas e vindas que eu acompanho agora recentemente. Tive. Assim, nós começamos numa demanda, né, 2009, aí foi crescendo e logo eu fui eleito aqui conselheiro das cidades em Rondonópolis, municipal. Depois fui eleito em Cuiabá como delegado, representando o Conselho das Cidades, como delegado estadual em Cuiabá. E mais no meio de maio para junho, nós fomos eleitos conselheiro nacional das cidades. Então, eu tive uma cadeira por 2 anos em Brasília, ocupando como conselheiro nacional das cidades pelo Poder Público Municipal. E, naquele momento, o Carlos Marum, que mais tarde se tornou deputado federal e ministro do governo Temer, ele era presidente de bairro de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, e ele foi eleito conselheiro nacional das cidades pelo o movimento comunitário. Então, tinha 2 cadeiras, movimento comunitário Carlos Marum e pelo Poder Público Municipal, representando as prefeituras, Paulo José. E lá, graças a Deus, tivemos a oportunidade de contribuir com a formação da Lei 11.977, de setembro de 2009, que é a Lei do Minha Casa Minha Vida, que deu esse volume para o Brasil, como poucos viram e como nunca tinha existido em nenhum governo anterior ao governo Lula. Então, eu tenho orgulho de ter participado e de ter votado por Mato Grosso do Sul, por Mato Grosso e por Goiás. E numa eleição justa, dentro do Ministério da Cidade, onde eu tive a honra de representar esses 3 estados dentro desse conselho. E aí você vê o porquê que Rondonópolis, hoje nós orgulhamos de ter 40 bairros feitos por nós e 30 mil casas, porque nós estávamos na fonte. Nós conhecemos a lei da sua formação. Isso abriu a interlocução para você, na sequência, ir lá falar de cátedra, né? De conhecimento, falar, olha, vamos por aqui, eu preciso de tanta moradia. Tá. E, a grosso modo, eu fiz umas contas aqui,
40 mil casas, 30 mil casas, 3 pessoas por casa, 3,5 mais ou menos, é meia Rondonópolis. Aí eu te pergunto, qual a sensação do Paulo José entregar uma casa, uma chave para o morador, para uma moradora, ou assistir essa ação? O que você sente nesse momento, individualizando, sem fulanizar as pessoas? Mas o que o Paulo José sentiu estando no lugar daquela moradora, daquele morador, recebendo a cidadania, a chave da sua casa própria? Tem 2 momentos marcantes. Tem um momento para mim que ao longo dessas 30 mil casas feitas por nós, entregue, né, ao longo do tempo, tem o bairro Altamirando, que eu fui lá em 2011 entregar a chave de uma casa, estava naquela ação de entrega do residencial, e ministro, né, prefeito, governo, tudo aqui e tal. E aí me chamaram para entregar a chave de uma casa. E quando chamou o casal que recebeu a chave, era uma senhora de mais ou menos 65 anos e um senhor de 70 anos. E quando eles chegaram e olharam para mim, e aí ele veio e me abraçou e falou: olha, meu filho, eu achei que eu ia morrer sem ter uma casa minha para morar, porque a minha vida toda foi de aluguel ou casa cedida. Então você está dando o maior presente da minha vida. Hoje eu posso morrer em paz. Eu fiquei com essa fala dele na memória, e como é marcante. Eu acho que o sonho do brasileiro, ela é a casa própria. E você saber que você oportunizou 30 mil famílias a realizar seu sonho, não tem nada mais marcante do que isso. Ao mesmo tempo, Hermélio Silva, eu posso relatar para você também a felicidade que eu tive. Hoje eu tenho 30 anos de casado, 4 anos de namoro e 1 ano de noivado. E neste 1 ano que eu fiquei noivo, eu passei ele tentando construir uma casinha para mim morar. Na São Francisco, da beira do Córrego Patrimônio, foi uma meia água de 3 pés. Era quarto e sala junto, uma cozinha e um banheirinho no meio. Nós era só no contrapiso, né? E eu e minha noiva, naquela ocasião, nós trabalhava no Lava Jato durante o dia que eu trabalhava, à noite dando aula e final de semana construindo minha casa. E o dia que ela ficou pronta, que eu fechei ela, tranquei, eu falei: agora eu posso casar e mudar para minha casinha. Então, ao longo desse tempo, eu tive esse foco muito forte na habitação, porque eu passei por isso. E naquele momento nós não tínhamos um governo popular que olhava pelo povo brasileiro da forma que o presidente Lula olhou. E aí, quando eu faço essa defesa do presidente, não é porque eu sou de esquerda, de direita, de centro, não. É porque eu olho a devolução que as pessoas têm por aquele que mais precisa de serviço público. E neste momento, o nosso olhar para o Rondonópolis, esse carinho que eu tenho pelo Zé Carlos Pátio, e nós somos tão próximos, porque o nosso olhar é muito parecido nas nossas ações. Eu acho que o desenvolvimento econômico ele tem que existir. Nós temos que fomentar as empresas, tem que fomentar o crescimento, tem que fomentar a economia da nossa cidade. Mas, ao mesmo tempo, não adianta crescimento econômico sem desenvolvimento social. E o que nós estamos buscando é esse equilíbrio, é aproximar o rico e o pobre da qualidade de vida um pouco melhor. Rondonópolis está chegando nesse patamar, graças a Deus e a ação de todos nós. E que o pobre precisa desse impulsionamento, né? Ele precisa de um financiamento, de uma ajuda hoje para poder comprar seu terreno, sua moradia, construir. Mas você me fez lembrar uma coisa muito interessante. Em 2005, eu fui convidado para trabalhar em Campinas, como diretor de evento especial e cerimonial da Prefeitura de Campinas, e o prefeito tinha um slogan lá que você me fez lembrar esse momento, esse slogan. Ele falava bem assim, abre aspas, primeiro os que mais precisam, fecha aspas. Mas eu queria voltar um assunto interessante. Paulo José, eu tive a honra de, eu e o doutor Ailon do Carmo, escrever um livro chamado Memorial do Saneamento de Rondonópolis, Mato Grosso. Isso fez com que eu entrasse um pouco lá dentro do Sanear para fazer as pesquisas, as informações, e também tenho a honra de dizer que minha mãe trabalhou no Sanear, meu irmão trabalhou no Sanear, aposentou, trabalha na Concer hoje, que é o Emelino lá, e eu vi os números muito grandes. Isso ano passado, quando você estava lá, que foi você que acabou recebendo o livro da gente lá. Os números muito grandes que o Sanear tem, de tratamento, de esgotamento, de água, de viaturas, e já passou 6, 7 meses desse momento. Atualiza para a gente, fala um pouco dessa sua gestão no Sanear. Quando você começou, como é que está? O Sanear, e aí eu falo olhando para todos nós rondonópolitanos, né? E também para os 21 municípios que estão aqui no nosso entorno, que Rondonópolis é uma cidade polo. Na agricultura, no agronegócio, na construção civil, na rede hospitalar, que é na saúde, na educação, agora com 2 universidades públicas, a Universidade Federal de Rondonópolis,
e a Unemat, que eu tive a oportunidade também, a possibilidade de ser o mentor da Unemat em Rondonópolis, né? Mas tudo isso ele vem ser coroado com esse Sanear. Gente, que orgulho ter nascido em Rondonópolis, ter crescido aqui e ter acompanhado essa evolução do Sanear. E quando você fala do Hermelindo, olha que grata satisfação que é um servidor nosso lá de muitos anos, né? E aposentado lá. O Hermelindo, eu conheci o Hermelindo quando eu era do Lava Jato, eu lavador de carro, e o Hermelindo já era do Sanear. Né? Até, inclusive, quando eu tomei posse como presidente do Sanear, estava todo mundo lá no pátio, os servidores todos me esperando para poder receber, né, o novo presidente do Sanear. E na minha posse eu falei, gente, eu acho que de tanto vocês cortarem minha água, eu virei presidente do Sanear, né? Porque no Lava Jato o pessoal sempre vai lá, se atrasa um pouquinho, corta a água, corta a água. Cliente né? potencial, né? Cliente potencial. Virou presidente. Mas eu tenho, assim, eu acho que nessa trajetória, nessa formação nossa, né? Também dentro do saneamento, assim que eu assumi o Sanear, e ele é um volume gratificante para a nossa região, é o melhor saneamento do centro-oeste brasileiro, é um dos melhores saneamentos do Brasil. Nós somos coroados agora com o prêmio lá em Poços de Caldas, Minas Gerais, né, como um dos melhores saneamentos do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, assim que eu assumi o Sanear, a primeira coisa foi nós demos, né, sequência e recebemos esse livro, que é o Memorial do Saneamento em Rondonópolis, que conta a história do nosso saneamento, uma história que foi marcada por vários diretores gerais que por lá passaram. Eu sou mais uma peça dentro desse tabuleiro, e dei também a minha contribuição. Aonde eu contribuí? Implantamos o PIX Sanear, implantamos coleta seletiva em 100% da cidade de Rondonópolis. Hoje são pouquíssimas cidades do Brasil que têm 100% coleta seletiva. Nós temos aqui implantado. Fechamos o lixão, colocamos aterro sanitário, implantamos 2 cooperativas, né, que é a Copercic e a Nova Esperança, que trabalham com essa seleção de produtos e faz a comercialização dela. Também trocamos uma frota de veículos agora no final do ano de dezembro. Foram mais de 30 veículos entregues para que a gente possa fazer um serviço um pouco mais eficiente na nossa cidade. E agora estamos com outra frota de veículos lá. Mas os números que mais marcam o Sanear é porque nós temos 100% de água coletada e tratada e entregue à população através do Rio Vermelho, né, na captação do Rio Vermelho, em torno de 1,5 milhão de litros de água por hora é captado e tratado do Rio Vermelho, e com 43 poços profundos, a profundidade, onde nós captamos água do aquífero de Furnas, né, e servimos a população de Rondonópolis. Cada poço dessa aí é em torno de 150 a 200 mil litros de água por hora, com 16 reservatórios, em torno de 2,5 milhões de litros de água. Então nós temos ramais. Isso eu estou falando de 3.000 quilômetros de ramal de rede de água, 3.500 quilômetros de ramal de emissário de rede de esgoto. É uma cidade que tem números fantásticos. E isso coroou que Rondonópolis e Paulo José pudesse ser eleito, né, como presidente nacional da ACEMAI. O que é a ACEMAI? Associação Nacional de Serviços Públicos de Saneamento e Serviço Público Municipal. Nós temos filiado à ACEMAI 2.557 municípios afiliados à ACEMAI. Entre eles Campinas, São Paulo, Maricá, Rio de Janeiro, Itaúna, Minas Gerais, né? E são 2.557 municípios filiados à ACEMAI. E eu fui eleito representando a região centro-oeste e norte do Brasil. Então, todos os estados do centro-oeste e os estados do norte estão sob a nossa jurisdição, e Rondonópolis pode se orgulhar disso. E com esses números, nós conseguimos aí, além do PAC 1, PAC 2, BNDES, né, foram investidos em Rondonópolis mais de 300 milhões de reais, sendo desse em torno de 200 milhões de reais vindo do governo federal, PAC 1, PAC 2 e BNDES, e em torno de 100 milhões de reais investidos com recurso próprio. E mesmo nós tendo esses números fantásticos, como eu falei para vocês, a nossa equipe de técnicos, né, equipe de engenheiros e arquitetos lá, fantástico, conseguiram montar agora, coordenado por nós, projetos na ordem de 190 milhões de reais em saneamento. Eu estava em Brasília semana passada com o ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura. Também estive lá na Secretaria Nacional de Saneamento, onde foram aprovados todos os projetos nossos de água, né, na ordem de 32 milhões de reais, e o de esgoto estão terminando a análise para ir para aprovação também. E por que nós estamos com esse volume de 190 milhões se nós estamos já universalizados o nosso sistema de saneamento? Porque Rondonópolis teve esse crescimento de 50 mil pessoas nos últimos 12 anos. Então, quando você falou desse olhar geográfico, desse planejamento, desse olhar para a nossa cidade, de você ter uma visão de futuro, de eu estar entendendo que um prefeito Zé Carlos Pátio
terminando seus 8 anos de mandato, e está deixando Rondonópolis pronta para o futuro, eu não posso deixar de olhar que este futuro já começou. E esse futuro está com Paulo José. Paulo José, você já respondeu 3 perguntas que eu ia fazer para você aqui, mas muito bom. E a gente já sentiu que você defende a tese que Rondonópolis é pujante. E Rondonópolis do amanhã também você já desenhou ele para a gente mais ou menos aqui. Mas o que você pode fazer por isso em 2 minutos agora? Rondonópolis tem um crescimento fantástico, nós podemos fazer muito. Primeiro, isso que eu falei para vocês, que é o saneamento, nós já estamos fazendo, que é preparando que os próximos gestores vão ter condições da cidade continuar crescendo e nós atendermos com água e esgoto, que já está planejado e já está em execução. Segundo, foi começar de escola e creche em período integral, e agora o que nós vamos fazer é dar continuidade nessas creches e escola em período integral. Já entregamos algumas, vamos entregar mais um pouco até o final do ano, mas não vamos conseguir atender 100% da cidade. Então, nós também temos que estar planejando para que a gente possa dar continuidade à implantação de escola e creche em período integral, para que toda a população de Rondonópolis possa ser atendida com isso. Terceiro, hoje nós temos 5 distritos industriais, né? Os 5 estão com a infraestrutura já basicamente prontas. Distrito Anésio, Distrito Razia, Distrito Vetoraço, Distrito Paulo Cabral, que é o Distrito Velho da ADM, né? E o condomínio modal, que é onde está instalado a RUM, que também teve a participação nossa naquela instalação. Então, como isso já está concretizado, estão com a infraestrutura pronta, hoje nós já estamos planejando, idealizando e planejando um novo distrito industrial para Rondonópolis, porque nós acreditamos que a saída da ferrovia, ela não é o principal problema para a nossa cidade. O problema é industrialização. E nós temos que focar em construir mais um distrito industrial. Hoje nós temos em torno de 450 empresas já cadastradas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas também estamos buscando outras empresas, como, por exemplo, etanol de milho, né, que hoje é um mercado muito valoroso e nós já estamos com a RUM aqui para ser implantada. Então, esse olhar para Rondonópolis, um olhar que nós podemos melhorar a questão da limpeza da cidade, da urbanização, de melhorar a qualidade de vida, de dar, por exemplo, às praças que estão sendo construídas, aos parques, uma vida um pouco melhor, para que a população de Rondonópolis, uma população que trabalha muito, ela também tenha a oportunidade, no final da tarde, nos finais de semana, possa ir no local público, porém com a qualidade de manutenção muito bem feita. Então, para isso nós estamos organizando, para investir na saúde, na educação, mas principalmente a gente entender que a cidade está tomando rumo e que esse rumo ele tem que ter uma sequência. Nós não podemos, de hipótese alguma, pensar em Rondonópolis e uma cidade que ela vai interromper uma gestão para daí começar com uma nova visão. Eu acho que a gente tem que... É um Boeing que está a 1.000 km/h, né, com um piloto fantástico que está fazendo essa condução muito bem feita, e quem vai assumir não pode aterrissar o avião para depois ele começar novamente a decolar. Ele tem que pegar do jeito que está indo e tem que dar sequência. E nós estamos preparados para isso, porque conhecemos a cidade de Rondonópolis. Estou com 56 anos vivido aqui na nossa cidade. E esse orgulho que eu tenho de ser rondonopolitano, eu quero que cada um do cidadão também tenha. E um orgulho maior ainda, Hermélio. Olha para mim aqui, a minha história de vida, da onde eu vim, lavando carro, trabalhando na zona rural, morando de aluguel, passando um ano construir minha casinha. Hoje, só de eu estar como pré-candidato a prefeito dessa maravilhosa cidade, já é um orgulho muito grande. E com certeza o povo de Rondonópolis vai reconhecer isso e poderá colocar o primeiro negro da história de Rondonópolis a assumir a prefeitura municipal. Bem, gente, a gente estava aqui com Paulo José, uma entrevista maravilhosa. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado, Hermélio.